Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, segundo vídeo da nossa série de Ambev a WEG. E o escolhido não foi por ordem alfabética, mas a gente achou fundamental trazer empresas do varejo nesse momento. Então, roda a vinheta, produção Americanas. Americanas! E antes de começar, como o nosso objetivo é distribuir informação aqui atemporal, vamos sortear esse livro, O Investidor Inteligente. É só se inscrever no canal, clicar no sininho, ativa as notificações, aproveita, deixa o like e deixa um comentário também, O que você achou dessa análise e qual papel você gostaria de ver aqui no próximo vídeo. Assim eu sei que você se interessou pelo conteúdo, continua fazendo e você ainda concorre ao livro O Investidor Inteligente. Bom, vamos para a análise, tabelinha na tela, gráfico também, já dá para a gente ver que está apanhando do Ibovespa Americanas na última década e alguns aí dos principais indicadores, market cap, caixa, dívida líquida. Lembrando que essa apresentação eu vou compartilhar com você, só se inscrever no link do Telegram aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo e a apresentação, o material vai estar lá para você consultar quando você quiser, tá bom? Aproveita, segue no Instagram, henrico.czz, você vai ter sempre um conteúdo complementar ao vídeo que a gente faz aqui no canal. Vamos para um breve histórico, A B2W Digital é uma das empresas líderes no comércio eletrônico brasileiro. A empresa opera sobre 4 marcas na internet, Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato. Essa empresa foi criada no final de 2006 pela fusão entre Submarino e Shoptime, Americanas.com. As ações da companhia, a partir de 19 de julho de 2021, passaram a ser negociadas por meio do código AMER3 na B3, segmento Novo Mercado. Isso foi resultado ali da união 100% das operações físicas e digitais entre essas duas empresas, as demais unidades de negócio da B2W. A nova companhia, em números, 40 bilhões em GMV, mais de 34 mil associados, 48 milhões de clientes ativos e 1,7 mil lojas em mais de 765 cidades. E tem também a sua fintech, a AMI Digital, que aceita aí em mais de 3 milhões de estabelecimento e uma operação logística, também a Let's, menos conhecida, com 22 centros de fulfillment e capilaridade nacional. Introdução feita, vamos ali aos principais drivers quando a gente olha para varejo e em especial hoje Americanas. Então a gente separou emprego, inflação, crédito e confiança do consumidor. Bom, vamos começar por emprego, a variável mais significativa. Quanto mais desemprego, mais redução da massa salarial e aí, por sua vez, redução no consumo. Essa redução ela é muito nítida em produtos discricionários, como vestuário, por exemplo. A tendência é que os clientes acabam encontrando maneiras mais baratas de continuar consumindo antes de reduzir o seu consumo de fato. Segundo, inflação. Colocando de maneira simples, quanto maior a inflação, menor vai ser o apetite do cliente para comprar mais produtos. Do lado da oferta, inflação mais alta geralmente se traduz em pressão de margens. Para mercados muito concorridos, quando a gente tem a briga de preços, inflação alta resulta em pressão de margens. Isso é por isso que eu falo de inflação quase todo santo dia no Morning Call. A gente sabe, quanto maior a inflação, menor nosso poder de compra, obviamente impacta as ações do varejo. Terceiro ponto, crédito, é uma variável também muito importante. Quanto mais oferta, maior a inclinação das pessoas para comprar. Outros fatores precisam ser também considerados, custo, taxa de juros subindo, isso encarece o crédito, obviamente. Então, endividamento das famílias, inadimplência, e aí uma família endividada, por exemplo, acaba tendo menos vontade de consumir. Vale a atenção no endividamento quando a gente está falando de crédito. Quarto ponto, confiança do consumidor. O índice de confiança é uma proxy do que o humor dos clientes vai estar no futuro próximo. O índice é determinado por capacidade e inclinação dos clientes, obviamente, para gastar, o que em última análise depende das expectativas macroeconômicas,
emprego, situação financeira, entre outras. 4 gráficos na tela agora, né? Como é que está o mercado brasileiro? Quando a gente olha renda média e desemprego, é até triste de ver isso, né? A renda média que vinha melhorando decaiu e o desemprego subindo, né? Melhorou recentemente, a gente consegue ver no gráfico, mas está extremamente elevado, né? Segundo ponto, IPCA e IGPM. No gráfico aqui de cima a gente está vendo, né? Parece pequena variação do IPCA, mas é porque o IGPM está um absurdo, né? Estamos falando do IPCA, nosso principal índice de inflação, que foi de 5% para 10% aí, ou seja, acaba dobrando em pouco tempo. Nos outros 2 gráficos aqui a gente começa a observar que a concessão de crédito e índice de confiança, né, vem caindo aí há mais de 10 anos. Beleza, esse é o cenário, né, em que a empresa tem à frente, né? A gente não tem como mudar isso. E aí a gente coloca, né, plataforma digital, plataforma física e plataforma fintech inserido nesse ambiente, né? E o que é cada uma dessas 3 frentes, né? Quais são os fatos, né? Vamos começar ali pela plataforma digital, que é o ambiente digital, né, da Americanas. Uma plataforma completa de serviços de tecnologia, logística, distribuição, atendimento ao cliente e crédito. Com certeza você já se deparou com isso, né? E o que de fato é isso? São 87 mil vendedores no marketplace, mais de 21 milhões de clientes, um sortimento gigantesco, né? E aí a gente está falando de 3,5 bilhões de visitas anuais, 319 milhões de transações, muita coisa, né? Já na plataforma física, certamente você também já se deparou com isso, está presente em todos os estados do Brasil, né? Conta com 5 modelos distintos de lojas, são as conhecidas lojas americanas, né? O que são? 1.700 lojas, 765 cidades, 30 milhões de clientes ativos, né? Presente em todo o Brasil, certamente uma máquina de vendas. Terceiro, plataforma fintech. Com certeza você já viu, né? Já se deparou com a AME, que usa uma base ali de clientes para oferecer serviços financeiros, o famoso Credit as a Service, seja pessoa física ou jurídica, né? Democratizando, né, segundo a companhia, o sistema financeiro. Essa base de clientes, né, ela usa essa base de clientes que ela tem para oferecer serviços ali, né? Todas as empresas do varejo procuram operar isso de alguma forma, né? Ao meu ver, aqui está o principal valor, né, que a gente está falando, né, mais do que vendas, né, no varejo, mais do que venda do produto em si, a gente vai acabar destrinchando esse ponto que eu acho muito importante ao longo do vídeo, inclusive responder uma pergunta importante, né? Qual seria a Amazon brasileira? Me deixa também nos comentários qual a sua opinião. Bom, mais sobre a empresa, né? Alguns acontecimentos recentes e importantes para a gente falar. Certamente essa incorporação recente das lojas americanas, né, por Americanas SA, é o maior destaque, sem dúvida. No final de abril 21, né, as lojas Americanas e a B2W acabaram anunciando a fusão dessas estruturas, onde a B2W adquiriu as lojas físicas e outros ativos operacionais das lojas Americanas, né, e a sua participação evidente na AME Digital. Pelos termos do negócio, a Lojas Americanas passa a ser temporariamente um veículo de investimento não operacional, né, sendo a participação da B2W o único ativo do balanço. Segundo as empresas, né, essa combinação entre os ativos pode gerar sinergias de 2,3 bi até 2024, relacionados aí otimização, investimento em frete, marketing, tecnologia, bem como estrutura financeira da empresa, né? Isso, toda fusão tem um ganho de sinergia, né? E em agosto, né, as lojas americanas acabou anunciando a aquisição do HNT por 2,1 bilhões, né? O HNT também opera com 2 marcas, Hortifruti e Natural da Terra. Curiosidade, né? São 77 lojas, 4 estados, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, né? Talvez não exista na cidade que você está nos assistindo. O HNT é a maior rede varejista especializada ali, né, em hortifruti e granjeiros do Brasil, né? São frutas e vegetais. O índice de produtividade, considerando venda por metro quadrado, né, 2 vezes superior a principais varejistas de alimentos tradicionais, né, como o GPA, Carrefour, e são 2 formatos, o tradicional 700 metros quadrados e o light 180 metros quadrados. Em janeiro de 22, o processo de reorganização societário mencionado acima, né, a fim de
trazer as tradicionais ações Lame 4 e Lame 3 acabaram deixando de ser negociadas na B3 e a partir daí só o Amer 3, né, correspondente às Americanas SA, que acabam sendo negociadas. Mais gráfico na tela agora, distribuição de lojas físicas em online, né? Por incrível que pareça, isso vinha em queda, né? Mas a pandemia proporcionou um salto para os 47%, como a gente está vendo, né? De venda online. E aí eu falei por incrível que pareça, né? Porque se não fosse a pandemia, né? Talvez esse processo digital não teria sido retomado, né? Como a gente via algum tempo atrás. Agora, o segundo gráfico na tela aqui mostra abertura e fechamento, né? O saldo final de lojas, né? Um ritmo de abertura de novas lojas, que vinha muito acelerado, encontrou a pandemia pela frente, ou seja, resultado, estabilidade no número de lojas físicas, né? Vamos de mais gráfico, como não poderia faltar, né? Receita, margem, lucro e ROI na tela são a gente consegue observar, né, que margens caindo, lucro caindo, nenhum acionista certamente acaba gostando disso, né? Aproveito para colocar aqui na sequência alguns múltiplos e projeção de receita futura, né? Que desde que ocorra nessa receita, os múltiplos acabam ficando um pouco melhores que os atuais e até uma perspectiva de dividendos, né? Porém, grande destaque nessa tela é para a margem apertada, uma característica do setor. Eu sei que tem bastante informação nos gráficos também, não se preocupe, esse material eu disponibilizo no meu Telegram, é só entrar no grupo, né? E você consulta quando quiser. Mas vamos à questão principal agora. Seria a Americanas a Amazon brasileira? Meu amigo e analista Luiz Nuin, né, que brilhantemente fez essa comparação, então quero dar os créditos aqui, além de colocar um título muito criativo, né, na apresentação você vai ver, esse slide chama Alexa, quanto vale cada negócio, né? Então essa polêmica, né, que é muito comum no mercado, ficar comparando as nossas empresas de varejo local, né, com a norte-americana Amazon, né, na nossa opinião, isso está parcialmente correto, né? Os negócios da Amazon, eles vão muito além da venda de produtos, né? De fato, o que mais traz margem para a companhia hoje, né, para a Amazon, é o seu negócio de nuvem chamado AWS, tá? Coloca na tela comparação do que o varejo representa na receita líquida da Amazon e o que é a AWS, né? Então a gente vê, temos 87% contra 13%. Já em termos de lucro líquido, essa diferença vai para 58%, né, que vem da AWS, e 42% para aquilo que a gente conhece como Amazon, né? Por que a gente está falando isso, né? Para responder a questão de forma objetiva. Não existe a Amazon brasileira, né? Até o presente momento, nenhuma varejista desenhou algo semelhante ao que é a AWS da Amazon, né? A gente está falando do quê? De varejo, né? Simplesmente, aqui é varejo, né? E aí eu volto a lembrar, a gente joga um jogo de margens apertadas, né? Enquanto a AWS tem um negócio, tem uma tecnologia por trás e com pouco do faturamento resulta em muito do lucro, né? O jogo aqui se inverte, né? A gente tem ainda a briga no varejo, onde são margens apertadas. Bom, vamos agora, como sempre, alguns comparativos de múltiplos, né, e abordar, como a gente sempre faz também, receita, custo, CAPEX e OPEX, né, pontos importantes no balanço de uma empresa. Em receita, eu acho que ficou claro essa pressão, por ciclos econômicos fracos, né? A gente tem uma queda de renda, dificuldade de repasse de preços contra a inflação e a intensa concorrência comprometendo, né, o top line no curto prazo. Quando a gente vai falar de custos, o prazo de entrega e o custo por aquisição do cliente, né, enquanto um está diminuindo, o outro tem imposto o tema-chave para o varejo hoje, né? Então, assim, cada vez mais caro adquirir um cliente, né, e cada vez esse cliente é menos fiel. Então, isso vai impactar custos aí no longo prazo de Americanas. Quando a gente fala de CAPEX, né, a gente tem gastos aí com desenvolvimento de novas tecnologias, isso atrasa a recuperação de margens, então, por exemplo, a criação do aplicativo, né, isso impacta também numa escassez de mão de obra, né, isso encarece ainda mais esse desenvolvimento, né. Quanto não custa um desenvolvedor, né, uma mão de obra
capacitada. Onde está um bom desenvolvedor, né? Certamente a briga é ferrenha, a gente não tem essa mão de obra especializada. Vale falar também, né, do ritmo de abertura de lojas que deve retomar aí pós-pandemia. Por fim, o OPEX, né? Integração das operações é a chave. O varejo é um setor que historicamente tem margens baixas, como a gente falou, então, né, a frase americana, every penny counts, ou seja, cada centavo importa, né? Execução acaba sendo a chave, né? Fica proibido você errar grande, né? A Americanas não pode se dar ao luxo. Investir em lojas físicas vai ser o acertado, né? Ela vai conseguir operar, integralizar tudo isso? É a pergunta que fica e vale a gente acompanhar essa evolução da Amazon. Análise SWOT também comum, né? E aí, como de costume, a gente vai fazer isso, também conhecida como a matriz SWOT, que é um método que foi desenvolvido lá nos anos 60 na Universidade de Stanford, por isso a gente coloca aqui nos Estados Unidos. Albert Humphrey é o seu fundador, né? O seu desenvolvedor, melhor dizendo, e é uma ferramenta que vai permitir ter uma visão mais clara do cenário geral onde a empresa está, né? Fazendo ela, a gente consegue entender quais são as principais fraquezas, quais oportunidades e os negócios, né, que tem ali, que a gente tem que se atentar, né, quais ameaças existem, enfim. Vamos olhar aqui no detalhe cada uma dessas variáveis da análise SWOT. Forças, né, recall de marca, né, quase centenária, todo mundo conhece Americanas, é uma força. Distribuição geográfica, lojas físicas, centro de distribuição, sem dúvida, né, são aqui alguns dos pontos fortes. Oportunidades que a Americana pode ter à frente. Tração em iniciativas, o online e o offline, né? Esse é o famoso desafio que pode ser uma grande oportunidade, né? E a expansão dos negócios financeiros, né? Como o banco, ou melhor, né? A perspectiva lá, a fintech digital, a AMI. Como eu já falei antes, né? Para mim o valor, né, da empresa, né, muito deste valor está aqui na AMI Digital. Tem uma concorrência, o varejo todo, né, tem algo semelhante, mas é muito importante avançar nesse ponto digital, nessa fintech, na AMI, que tem uma possibilidade de crescimento gigante. Bom, e fraqueza, né? O que a gente tem? A Americanas, querendo ou não, acaba sendo exposta a ciclos econômicos, né? Ela não tem muito o que ela fazer. Posicionamento à loja física causa ali algumas dúvidas, né? Para mim é dúbio esse posicionamento. E a dificuldade no repasse de preços e custos, né? Então, assim, a Americanas não tem o que fazer contra a inflação, e aí eu coloco um ponto de interrogação, né? Quanto a essas lojas físicas, né? O que de fato ali elas vão, ou como vão, né, contribuir na questão de distribuição geográfica, né? Um processo que começou ali ser incorporado e a gente ainda tem que ver um resultado disso. No quadrante ameaça, né, a gente vai para um aumento da concorrência no e-commerce, né, tem novos entrantes, exemplo aí de Shopee, quem não foi impactado já por uma propaganda do Shopee, o aumento do CAC, como a gente falou, né, que é o custo de aquisição por cliente, então cada vez mais caro, né, e cada vez menor a fidelidade desse cliente, né, uma briga de preços ferrenha e com isso a gente conclui a nossa análise SWOT. E agora, né, quais são os principais temas aí, né, para Americanas? Então, tema 1 central, recuperação econômica, né, o setor de varejo que é altamente influenciado por ciclos econômicos, mais uma vez, né, acabam ditando renda, emprego e juros, né, não tem muito o que se fazer. Para 22 pode parecer um consenso que o Brasil crescerá muito próximo de zero, né? Definitivamente isso não vai ajudar o setor, a gente vai ter que ficar muito atento aos movimentos de inflação. O mercado parece que entendeu e a gente não vai ter surpresa nos dados esse ano, né? Ainda que com uma agenda doméstica cheia, eleição, etc., a gente não está procurando aqui estragar a narrativa do varejo, né? Mas no mercado atual, com barril beirando $100, barril do petróleo, né, beirando $100, isso acaba só colocando mais lenha nessa fogueira de inflação. No caso do petróleo, né, se a gente colocar de maneira simples, tensões aí geopolíticas crescentes, disparidade entre oferta e demanda acaba pressionando o preço e
uma inflação ainda que menor que 21, né, não significa inflação baixa, a gente não pode esquecer disso, né? Uma janela de um mês, expectativa do mercado para IPCA, né, inflação de 22 foi de 5,03 para 5,44. Então, inflação vai continuar impactando o preço. O tema 2, né, se a gente colocar ali a estrutura organizacional, então toda essa mudança organizacional, sem dúvida, traz para Americanas um trabalho duro, né, nos próximos meses. O foco acaba sendo, né, além dos itens fora do controle da empresa, que a gente já falou, né, vai ser a execução, obviamente, né? A gente está continuando acreditando que essa fusão operacional vai trazer muitos benefícios, né, e uma integração mais profunda de fato nas operações, né, principalmente no online, né, o negócio de venda online acaba dependendo primordialmente de ganho de escala. Então é fundamental ganhar escala. Sempre, né, sinergias ali potenciais, redução de custo, fusão de estruturas, acabam trazendo benefícios, né? As fusões, né, mergers and acquisitions, sempre acabam trazendo. A questão é quando trazem, né, e como será esse benefício. Vale lembrar, né, desde 2005, Americanas, né, acabou fazendo mais de 29 aquisições, 12 dessas que acabaram no curto prazo, né, desde 2019. Integrar tudo isso não é fácil, né? Não é trivial. Então você ganha ali com custo, com governança, redução de pessoal ou de custos, né? Mas integrar tudo isso, fazer essa sinergia acontecer, não é tão fácil assim. Tema 3, né? Concorrência. Segundo os dados de mercado, apesar de inúmeras lojas virtuais serem abertas diariamente, só 17 marcas ou grupos representam 85% do e-commerce brasileiro, sendo a maioria deles marketplace. Então, somando Submarino, Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon e Mercado Livre, temos aí 71% da audiência. Se a gente comparar com o mercado online nos Estados Unidos, amplamente dominado por Amazon, né, com quase 50% do mercado, essa escala, né, torna vital nesse negócio de marketplace, né? Com certeza teremos ganhadores, mas vale lembrar, não é uma corrida de 100 metros, é sim uma maratona. Então, como é que a gente fica no curto, médio e longo prazo olhando Americanas, né? Primeiro, vamos colocar aqui um gráfico, né? Análise técnica, né? Para a gente observar comportamento de preço, após o papel recuperar preço pós-pandemia, alcançar a máxima histórica em 2020, acabou definindo uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes no curtíssimo prazo, e uma consolidação de preço recente, né? Um suporte de 25,20, resistência 35,20, né? Então vamos trazer agora essa movimentação de preços para a realidade, né? No curto e médio prazo. Concorrência por todos os lados, né? Desaceleração no crescimento econômico, margens mais apertadas, novos entrantes, como a gente já viu, tanto nacionais quanto internacionais. É um negócio de margens pequenas, né, com dezenas de concorrentes, faz a briga ali de cada cliente ser cada vez mais feroz. Além das empresas domésticas, né, a entrada de players internacionais, antes restrito ao envio de pedidos de fora do Brasil, como era o caso do Shopee, Americanas acaba tendo um trunfo, né? As lojas físicas, né, já estão, né, ou são usadas ali como mini centros de distribuição, pontos de retirada de compra e aí a chamada última milha, né? Não tem mais espaço ali, já estão posicionados, funcionando, né, como centros de distribuição. Curto prazo e médio prazo também, né? Como vai ser a questão, né, de recuperação do varejo na América Latina em 2022 em diante? Coronavírus agora não é mais a preocupação dos investidores, né? A gente está olhando, né, a atenção se voltam para os fundamentos econômicos, né? A macroeconomia muito mais relevante do que apenas o tema pandemia. A gente acredita, né, que essas restrições do varejo físico não acabam sendo mais, né, a principal restrição de vendas no varejo no Brasil. Com a inflação alta, persistente, esse é o principal driver a acompanhar agora. De novo, inflação, né? E numa agenda cheia de 22, né, pesando ali economia de uma forma negativa, corremos o risco, inclusive, de estarmos armando uma bomba relógio para 23, caso essa questão não seja de fato endereçada, né? O Copom recente ali colocou preocupações inflacionárias, preocupações com o fiscal. Então vamos ver para 23 como isso se comporta.
E no longo prazo, né, o que a gente tem que olhar para a Americana? Sem dúvida, a digitalização, né, o ecossistema, omnichannel, né, o setor de varejo se beneficiou por algum tempo, né, da precificação adicional que foi atribuída, né, às chamadas empresas tech, né, com esses termos como digitalização, ecossistema, omnichannel, visto ali com frequência nas narrativas, né, dessas empresas, em IPOs e também em noticiários, né, o setor de varejo acaba ali pela capilaridade naturalmente, né, no foco do uso das novas tecnologias. A pandemia acelerou de fato em muito esse processo, né? E aí Lenin que cunhou a frase, né? Há décadas em que nada acontece e a semana em que décadas acontece. Pode ser facilmente usada aqui para o que aconteceu nos últimos 2 anos, né? Quem vai sair ganhador de todo esse movimento é muito difícil dizer. O que dá sim para a gente dizer é que no espaço, né, não tem espaço na realidade para tantos players assim. Não vamos confundir o uso desses termos, né, com de fato o que as companhias vão entregar, né? E aí a pergunta, né, quem sai ganhador de todo esse movimento? E eu confesso que é difícil dizer, né? O que a gente pode dizer é que não tem espaço para tantos players, né? Não vamos nos deixar confundir pelo uso, né, de tantos termos complicados, né? Quem acaba ganhando participação e quem corre o risco de desaparecer, né? Fica essa questão, vai vencer aquele que souber melhor operar, seja o físico, seja o digital, né? Num setor de margens apertadas, né? Que está sofrendo ou sofre, né, com fatores macroeconômicos que vão muito além da performance individual, né, da performance micro, olhando só para balanço das empresas. Bom, e nós com isso, né, na nossa apresentação a gente coloca, né, um mercado enorme, muitos concorrentes, cenário macro complicado. Esse é o pano de fundo quando a gente vai olhar varejo, qualquer empresa, não só Americanas, né? E não obstante, o setor acabou vivendo um momento muito diferente, né, ao longo de 21, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, né, SBVC, o setor acaba representando 20% do PIB, né, nosso Produto Interno Bruto, movimentando 1,5 trilhões por ano, né? Não é nada desprezível. Durante a fase mais crítica da pandemia, o setor viu mudanças ali nos hábitos de consumo, né? A transformação ocorreu não só por conta da aceleração nas vendas, mas também nos tipos de produtos mais vendidos, né? Até no jeito de operar e agora muito mais descentralizados. Em 2019, os eletrônicos foram as vedetes nas vendas, né? A pandemia, os itens de supermercado acabaram ganhando a dianteira, né? Viraram a grande aposta das gigantes do varejo online em 20. Aliás, não foi por acaso, né, que grandes empresas do varejo online acabaram decidindo por investir no segmento de supermercados, né? Ele acaba representando ainda cerca de 1%, né, das vendas do e-commerce como um todo, né? E tem um potencial para alavancar esses negócios, né? Ou seja, a compra de alimentos e bebidas acaba sendo recorrente, né? Isso é, se repete 2 a 3 vezes por mês e com frequência muito maior do que os eletrônicos, né, ou até mesmo o vestuário, né, acaba sendo um caminho para varejista online oferecer produtos de maior valor, né. E aí, onde é que está o grande desafio disso tudo, né? Muitos concorrentes, né, e praticamente todas as verticais, e aí o CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes, como a gente falou, aumenta, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Um varejista oferece entrega em 2 dias sem custo, ótimo, né? Outro vai lá e oferece a mesma coisa. O terceiro varejista passa a oferecer também. Então o mercado se acostuma com isso e esse método passa a ser padrão, né? Mas e o custo disso, né? Para o lado da varejista, é claro que aumenta, né? Além de ser mais agressivo em preço, ela tem que ser mais agressivo em prazo, ou seja, sobe também o custo logístico. O que acontece com preços agressivos e custos logísticos altos? A gente já sabe, né? Margens espremidas. Americanas tem posicionamento robusto no mercado, né? Tem presença física e online, né? Tem feito movimentações interessantes em aquisições, mas o mercado inteiro tem feito movimentos semelhantes, né? Então, aquilo que passa a ser padrão, né, acaba imputando, né, custos extras para varejista se diferenciar dos seus concorrentes. Isso, do ponto de vista de margem,
mais uma vez, não é muito bom. Bom, com isso a gente conclui o estudo de Americanas, né, dos pontos principais do varejo, né? Se você gostou do conteúdo, se quiser dar uma opinião do qual ativo a gente tem que analisar no próximo vídeo, me deixa nos comentários. Não esquece de curtir a página, se inscrever no canal e também ativar as notificações, né? Aí você concorre ao livro O Investidor Inteligente do Benjamin Graham. O resultado sai no próximo vídeo. Obrigado e até mais!